Mercado, esse é o assunto do vídeo de hoje. O que são mercados, né? Segundo a Administração de Marketing, um livro do Philip Kotler, que é considerado a Bíblia do marketing, né? Então, este é o livro, Administração de Marketing. E eu já estou em qual capítulo? Porque todo vídeo eu trago um pequeno texto para a gente pensar sobre administração de marketing. Capítulo 1. E aí existe um tópico nesse capítulo 1 que diz o seguinte: quem faz o marketing? Né? Eu já tratei sobre profissionais de marketing, cliente. Aqui se aplica o marketing também. E finalmente hoje chegamos no assunto mercados. No vídeo anterior, que eu vou deixar lá no final, eu tratei sobre tipos de demanda. Ou seja, procura. A demanda nada mais é do que um público qualificado, ou seja, um público que tem renda para gastar, renda disponível para o consumo. Então, demanda ela é caracterizada dessa maneira. Se alguém tem recurso ou demanda ou grana para investir, para gastar, para investir ou para gastar, para ter gastos, ela então é qualificada como demanda. Aí eu coloquei no vídeo anterior que existem 8 tipos de demanda, conforme Kotler: demanda negativa, inexistente, demanda latente, demanda em declínio, demanda irregular, demanda plena, excessiva e demanda indesejada. Mas isso foi no vídeo anterior. E por que eu estou mencionando isso? Como forma de revisão do vídeo anterior, só para mencionar os itens, mas que isso tem tudo a ver com o mercado. O mercado ele só existe porque tem uma demanda, o mercado só existe porque tem uma oferta. Então essa relação entre essas duas potências ou essas duas forças, esses dois eixos, o eixo X e o Y de um gráfico, oferta e demanda. Então vamos ao texto, que é bem curto, mas que dá para a gente pensar um pouco sobre isso, porque afinal de contas eu estou no capítulo 1 apenas introdução. Mercados. Antigamente, abre aspas, mercado era um local físico onde compradores e vendedores se reuniam para comprar. Veja bem, compradores e vendedores se reuniam para comprar e vender seus produtos, oferta e demanda. O comprador está ofertando, enquanto que o comprador está demandando, sempre com o dinheiro, como que se diz isso? Eu estou lembrando do termo em economia, que usa esse termo de... Enfim, me fugiu agora a palavra. Com a renda. O comprador com a sua renda e o vendedor ofertando seus produtos e o comprador demandando produtos, e ambos estão intermediados pelo valor monetário, pela renda, pelo dinheiro. Atualmente os economistas descrevem o mercado, veja bem, entramos na área econômica aqui, descrevem o mercado como um conjunto de compradores e vendedores que efetuam transações relativas a determinado produto ou classe de produto, mercado imobiliário ou de grãos, por exemplo. Então foi isso que eu tenho dito desde o início do vídeo até aqui, que na verdade o mercado é um conjunto de compradores e vendedores, ofertantes e demandantes, ou demandantes e ofertantes. Aí temos um diagrama, uma figura que mostra uma estrutura de fluxos em uma economia de trocas modernas. Eu vou explicar sobre isso depois, vou deixar para o final com as minhas palavras, mas ele traz um texto explicativo sobre esse quadro que diz o seguinte: a figura mostra 5 mercados básicos e os fluxos que os conectam. Quais são esses mercados? Vamos ver. Os fabricantes recorrem aos mercados de recursos, mercados de matérias-primas, mercados de trabalho, mercados financeiros, para adquiri-los e transformá-los em bens e serviços. Então os fabricantes procuram os mercados de recursos, tá? Que mais? Cadê? O governo recolhe bens e serviços. Depois vendem os produtos acabados intermediários que os vendem aos clientes finais. O governo recolhe impostos para comprar bens dos mercados de recursos, de fabricantes e de intermediários. Depois usa esses bens e serviços para fornecer serviços públicos. A economia de cada nação e a economia global consistem em conjuntos de mercados integrados e vinculados entre si por processos de troca. Então, no fundo, o mercado é sempre um processo de troca, Por outro lado, é comum os profissionais de marketing usarem o termo mercado. Veja, até aqui então foi a explicação econômica. E essa explicação econômica ela envolve basicamente, aqui nesse caso na economia, se bem me lembro, o nome que se dá a esse diagrama, não esse aqui que está muito completo, mas pelo menos o básico, é o fluxo circular da renda. E aqui ele traz um fluxo circular mais elaborado que traz diversos mercados, entre eles mercado de recurso, mercado de consumidor, mercado intermediário, mercado fabricante e o mercado governamental que está
no meio disso tudo. São 4 mercados, com o mercado governamental ao centro. E sempre envolvendo recursos e dinheiro. Isso porque na economia, a economia basicamente é a administração dos recursos escassos. Todos os recursos são escassos. E aqui, dinheiro é escasso, recurso também é escasso, então há essa troca, esse processo de troca entre esses mercados de fabricante, mercado de recursos, mercado de consumidor, mercado intermediário e mercados governamentais. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, esse fluxo circular da renda aqui, que parece bem interessante. Isso é a explicação econômica que ele trouxe até aqui. Agora vamos ver se existe outra perspectiva. Por outro lado, é comum os profissionais de marketing usarem o termo mercado para abranger vários agrupamentos de clientes. Então, no marketing, mercado é um agrupamento de clientes, demandantes. Eles consideram os vendedores como o setor produtivo e os compradores como o mercado. Então, no marketing, vendedores faz parte do setor produtivo. Na economia, é tudo junto. Mas no marketing, esse é o setor produtivo. E compradores é que são o mercado. Por exemplo, falam em mercados de necessidades. O mercado das pessoas que querem emagrecer. O mercado de produtos, o mercado de calçados, por exemplo. O mercado demográfico, o mercado jovem. O mercado geográfico, o mercado chinês, por exemplo. Estou apenas trazendo exemplos. Podemos também, ou podem também, expandir o conceito para cobrir outros mercados, como o mercado de eleitores, o mercado de trabalho e o mercado de doadores. Então, o mercado para o marketing é entendido apenas como cliente. Apenas quem procura algo, os demandantes. Enquanto que os ofertantes, aqui é entendido como setor produtivo. E aí ele traz uma outra figura, um sistema simples de marketing para entender essa distinção. E nessa figura ele coloca setor produtivo, um conjunto de vendedores, e o mercado, um conjunto de compradores. Existe uma inter-relação entre eles que envolve os seguintes itens. Por exemplo, informações, dinheiro, bens, serviços e comunicação. Eles se retroalimentam, esse setor produtivo com o mercado. E aí ele traz uma explicação. Essa figura mostra o relacionamento entre o setor produtivo e o mercado. Vendedores e compradores se conectam por meio de 4 fluxos. Os vendedores enviam bens, serviços e comunicação, propagandas mala direta ao mercado, e em troca recebem dinheiro e informação, ou seja, opiniões dos clientes, dados de vendas. Já o fluxo interno mostra uma troca de dinheiro por bens e serviços, enquanto o externo mostra uma troca de informações. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, basicamente entendendo qual é a distinção e qual é a distinção que existe entre a definição do que seja mercado para o marketing e para os economistas. E são perspectivas que são diferentes, mas que no fundo elas também se conectam, né? Até porque ele trouxe a explicação de ambos mostrando que existe essa conexão. Mas no marketing, de fato, o mercado é sempre um agrupamento de clientes, enquanto que os demandantes, né? Enquanto que os ofertantes, as empresas, são o setor produtivo. Eu fico por aqui. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre os tipos de demanda que eu mencionei no início desse vídeo. No próximo vídeo, talvez eu explique um pouco mais sobre esse fluxo circular da renda, estrutura de fluxos em uma economia de trocas internas moderna, ou então talvez eu já trate sobre os principais mercados. Eu acho que seria interessante gravar esse fluxo novamente para nós entendermos essa diferença básica entre mercado segundo o marketing e mercado segundo a economia. Valeu!